Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian Miguel, sou corretora de imóveis e sou especializada na venda de flats e hotéis aqui em São Paulo. E hoje, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Vitória Flats Cast. E nós estamos aqui com um super convidado que eu nem tive a audácia de convidá-lo. Eu convidei alguém da equipe dele, ele falou, não, eu vou. Nossa, foi muito bom. Estou aqui com o Sérgio Bueno, diretor de desenvolvimento da rede Intercity Hotéis, que vocês já conhecem. Então, queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lilian. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo e com a sua audiência. É sempre bom estar levando informação do nosso mercado, do nosso trabalho para o público, né? Eu, Sérgio, trabalho na Intercity já há quase 20 anos, são 18 anos já na empresa, nessa área de desenvolvimento, né? Eu cuido da parte de novos projetos, dos novos hotéis, do crescimento das operações da empresa. Lido muito com o investidor, né? É uma rotina bastante presente conversar com os investidores, tanto aqueles que estão fazendo hotéis como aqueles que já têm participação em hotéis. Então é um trabalho muito interessante, muito rico, muito variado, né? E a gente se orgulha bastante do que a gente fez na Intercity nesses últimos anos. Meus parabéns, Obrigado, bastante tempo. obrigado. Sérgio, eu queria que você explicasse, antes da gente começar a falar um pouco do nosso assunto aqui, que eu comentei com você, que o nosso público normalmente são investidores que já compram, já são proprietários de hotéis, e muitos que estão nos procurando, que estão querendo entrar nesse mercado e nem sabiam, né, que poderia comprar uma unidade de hotel. Então, eu queria que você primeiro falasse sobre a rede, né? Explica para o pessoal aí. Eu pesquisei lá, eu conheço alguns hotéis aqui de São Paulo, mas eu pesquisei, vocês têm hotéis em muitos lugares, então queria que você desse um panorama geral aí para o pessoal. Não, tá bem. Nossa empresa, na verdade, se chama ICH, Administração de Hotéis, mas a gente é muito conhecido pela marca Intercity, que é a marca que dá nome à maioria dos hotéis que nós temos no nosso portfólio, né? A gente tem hotéis Intercity pelo Brasil inteiro hoje, e hoje a gente começa a crescer com outras marcas também, além da marca Intercity. A nossa hotelaria sempre é uma hotelaria mais urbana. A gente cresceu no ambiente urbano das cidades. Recentemente a gente começou a fazer alguns movimentos também na direção da hotelaria de lazer, mas sempre o mercado urbano foi mais forte dentro da nossa empresa. E possivelmente muitos dos seus clientes talvez tenham negócios com a gente, ou seja com propriedade em hotéis, ou seja mesmo com hóspedes, né? As pessoas viajam bastante e muitas vezes se hospedam em hotéis Intercity. Inclusive, mais ao final aqui eu vou estar compartilhando com a turma aí um presentinho, uma novidade aí que pode ser útil para as pessoas que vieram assistir o podcast até o final, né? Quem fica até o final, hein? Até o final. Fica com a gente. Tomara que o pessoal goste. Sim. Mas a gente começou como empresa lá no ano 2000, 1999, lá em Porto Alegre, que foi a origem do negócio. A Intercity, a ICH faz parte de um grupo empresarial que atua em diversos segmentos, bem diversificado, e começou na hotelaria lá no ano 2000, construindo alguns hotéis ali na região sul. Então começou como investidora também a empresa, né? Não tinha ainda o viés de administrar hotéis de terceiros. Depois de alguns anos, construiu alguns hotéis, patrimônio próprio, e a empresa foi convidada a fazer a administração de um empreendimento em Porto Alegre, um empreendimento de investidores também, que na forma de condotel, e a empresa aceitou esse desafio e daí em diante perseguiu esse modelo de negócio e continuou crescendo nessa modalidade de gestão de hotéis, de condotéis, de flats, mantendo aquele patrimônio inicial de alguns hotéis próprios. Isso virou o modelo de crescimento da empresa e eu me juntei um pouquinho depois desse início com essa missão de buscar esses novos empreendimentos e levar o serviço da empresa adiante. Então, uma empresa que começou ali na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, hoje está no Brasil todo, todas as regiões do Brasil, e continua crescendo, né? Sim. Eu converso muito com investidores e eles gostam muito da administração Intercity. Eu conheço, por exemplo, aquele Intercity, o Ibirapuera. Aqui em São Paulo vocês têm vários, né? Tem o Intercity Nações Unidas também. Sim, na cidade de São Paulo são 8 unidades. 8 unidades. Tem o Intercity Tatuapé, que a gente estava falando sobre ele. Inclusive, eu gravei um vídeo, pessoal, se vocês não assistiram ainda, o prédio mais alto de São Paulo. Maravilhoso o empreendimento. Fala um pouquinho aí para nós. O Intercity Tatuapé, inclusive, vim de lá agora, diretamente para cá. É o caçula aqui em São Paulo, né? Foi o último hotel que a gente inaugurou aqui na cidade de São Paulo, em novembro do ano passado. Ele faz parte desse complexo que ficou conhecido como o prédio mais alto de São Paulo, um desenvolvimento da Porte Engenharia, uma empresa bem forte na região leste de São Paulo. Fez um belo trabalho e o hotel foi inaugurado agora em novembro. Muito bonito, acho que todo mundo
pode ir lá conhecê-lo. Mas esse hotel teve uma trajetória que surpreendeu a todos nós, né? Embora nós acreditássemos no Tatuapé como destino, ele está entregando muito mais do que a gente imaginava para um hotel tão jovem. Ele começou em novembro e desde o começo ele tem sido forte. Ele tem tido boas ocupações, boas diárias, uma gestão bem adequada e num ritmo muito mais rápido, né? A gente sabe que a maioria dos hotéis, quando são inaugurados, tem um tempo de maturação. Ele tem que se posicionar no mercado, demora um tempo para os clientes conhecerem, começarem a usar. Então, de 1 a 2 anos é normal um hotel ter um processo de crescimento. O Intercity Tatuapé foi um caso assim que a gente vai ter que estudar um pouco melhor, porque foi muito forte, foi muito bom. Lógico, a gente abriu o hotel no momento que o mercado está muito forte também, né? O mercado da cidade de São Paulo, do Brasil em geral, está vivendo um pós-pandemia muito positivo, né? Os hotéis estão, em geral, entregando resultados bem adequados. Então, o Intercity Tatuapé é um caso que nos alegra bastante. E esperemos que temos outros, esperemos que venhamos a ter outros na frente. Assim. Sim. E eu, aproveitando, fazendo meu merchan aqui, Sérgio, que eu estou aqui para vender, né? Eu tenho unidades lá, gente. Ainda tem algumas unidades para vender. Olha, então, corre, porque o hotel já está funcionando, já está distribuindo, inclusive. Já está distribuindo, então vale a pena dar uma olhada, sim. Sim, com certeza. E diversificar, né? Porque você pode ter em diversas regiões, marcas, e fazendo a tua carteira. O Tatuapé, em particular, quando a gente estava ainda no processo de construção e a gente comentava sobre esse futuro hotel, algumas pessoas questionavam, né? Mas o Tatuapé, que negócios tem lá, né? É um bairro muito bom, todo mundo sabe, mas que negócios tem lá? Tem muitos negócios no Tatuapé. O Tatuapé é uma região central da Zona Leste, que é a maior região da cidade de São Paulo. Tem um acesso muito fácil para o aeroporto de Guarulhos, para a cidade de Guarulhos, enfim, ele é um hotel que ocupou um ponto central ali, que trouxe muita demanda para ele, que talvez não tivesse mapeada. Por isso que causa essa estranheza, às vezes, as pessoas falarem, mas o Tatuapé? Sim, o Tatuapé. Sim, porque ali acho que só tem o Meliá, que já tem mais de 20 anos, o Ibis, que é ali próximo, e na categoria do Intercity, né, que é melhor, eu acredito, assim, em termos porque o Ibis é mais econômico, né? Sim. Então, pouquíssimos hotéis. Então, acho que bem pertinho também do metrô, né, Sérgio? Exatamente. O fato de ter menos hotéis na região justificou ainda mais a presença desse hotel. E esse é um aspecto importante, até puxando esse tema, que o investidor pode levar em consideração quando está fazendo o seu investimento. Seja num hotel novo que está sendo construído ou comprando um apartamento num hotel que já existe, é importante o investidor fazer essa pesquisa, né? Qual que é a concorrência? Como é que esses concorrentes estão se performando? O que eles estão entregando de resultado, né? Porque o hotel ele é um imóvel, mas ele na verdade é um negócio. Ele é um negócio comercial, ele vive de venda. Você tem que vender diária todo dia, controlar seus custos para gerar lucro. E isso acontece dentro de um imóvel. Às vezes engana achar que o hotel é um produto imobiliário tradicional. Ele é um produto comercial que acontece num imóvel. Então ele tem uma característica que difere um pouco de outros investimentos imobiliários e o investidor tem que estar atento a isso, né? Quando o investidor investe, por exemplo, num prédio residencial ou num comercial e ele aluga, ele combinou um preço desse aluguel e esse aluguel vai vir na sequência. Hotel não, hotel é todo dia tem que encher aqueles quartos. Eu enchi hoje, não quer dizer que eu vou encher amanhã, tem que trabalhar tudo de novo. Então o hotel exige muita gestão, ele responde aos movimentos de mercado. Então o investidor, quando investe, ele tem que entender se aquele mercado é capaz de entregar esse resultado. E ele faz isso vendo que os outros hotéis no entorno estão conseguindo fazer. Ou então que tipo de crescimento aquela região está vivendo para justificar um hotel novo. Então, comprar um hotel é um exercício interessante para o investidor se inserir em uma comunidade, num ambiente de um bairro ou de uma cidade e entender que tipo de demanda pode existir ali para justificar o investimento. Por isso que a hotelaria é tão rica, né? E todo mundo gosta de olhar para esse setor. Sim, isso que você está falando é muito interessante, porque os clientes que me procuram, os amigos também que começam a assistir os vídeos e depois se tornam clientes, eles sempre perguntam isso, né? Como que eu faço essa pesquisa? Desculpa, bati aqui. Então, como eu faço essa pesquisa? São poucas informações que eu consigo encontrar, vamos dizer assim, jogar no Google, jogar no YouTube. Por isso que os nossos vídeos estão sendo bem acessados, porque a gente tem trazido esse conteúdo, mas assim, minucioso, sabe? No detalhe. Então, se você, como diz, né, o JJ, no detalhinho. Então, se você puder explicar para o pessoal, sim, como que uma pessoa que não é do segmento pode fazer essa pesquisa. A gente tem no Brasil uma dificuldade
especial para isso, porque a gente dispõe de muito poucos dados estatísticos públicos para saber como é que o mercado performa. Estados Unidos, Europa tem muita informação, é muito desenvolvido o mercado de informação. Aqui não é nem tanto. Existem fontes importantes. O FOB, por exemplo, que é a associação que reúne as redes hoteleiras, publica relatórios interessantes, mas não é o suficiente, né? Então, o investidor ele tem que, de fato, pesquisar. Eu sugiro que ele faça a pesquisa quando ele entra no empreendimento. Agora, quando o investidor vai investir, ele pode investir numa propriedade nova, que está em construção e lançamento, ou comprar um apartamento em um prédio que já está performando. Então, são duas situações diferentes. Quando o prédio já existe, a primeira coisa que ele deve fazer é olhar o histórico. Como é que está funcionando esse prédio em termos de histórico? Ele está entregando resultado? Qual o resultado? Quais são os planos futuros de investimento que esse grupo de proprietários tem para manter esse hotel relevante, atualizado? Como é que o mercado da região também se comporta? Então, é importante fazer uma pesquisa do histórico daqueles hotéis daquela região para ver se esse histórico é compatível com a expectativa daquele investidor. Cada investidor tem uma expectativa, né? Ele compra um apartamento por X mil reais, alguns são mais tolerantes à variação, outros são menos tolerantes. Alguns procuram retornos maiores, outros retornos mais moderados. Então, cada investidor com o seu perfil de investimento tem que fazer a sua análise. Não é a rede hoteleira que vai fazer isso por ele, não é o corretor que vai fazer isso por ele. É ele que tem que fazer. Se for um prédio novo, em lançamento, aí a incorporadora que está lançando, ela é obrigada, pelo regulamento vigente, a oferecer um estudo de mercado para justificar aquela tese de investimento. Então, isso é obrigatório. Então, peça o estudo de mercado quando for fazer uma análise de compra de um empreendimento novo. Nesse estudo de mercado, constam muitas informações importantes sobre o mercado que aquele hotel vai estar posicionado. Previsões de diárias, previsões de resultados, por que são essas diárias as previstas, né? O que justifica aquela previsão. Isso tem que ser feito por uma das boas empresas do setor, empresas que tem credibilidade, que já tem anos de tradição em elaborar estudos de mercado. Então, essa informação é uma informação muito importante. Então, peça o estudo. Na verdade, não precisa nem pedir, né? Hoje, esse estudo obrigatoriamente tem que ser publicado no site do lançamento. Então, já está disponível para quem quiser ver o estudo. E nesse estudo vai constar ali qual é o resultado esperado para esse hotel e o investidor faz a análise dele para saber se aquilo está compatível com a expectativa dele. O corretor de imóveis faz um papel importantíssimo. Você tem uma experiência enorme para assessorar os investidores, por exemplo. Mas eu entendo que o investidor tem um trabalhinho de casa para fazer e tomar a decisão. Eu sou investidor também, eu já investi em alguns empreendimentos, tanto comprando usados quanto comprando em lançamento. Eu, como sou do setor, eu acho que tomei as precauções, acertei mais do que errei nos meus investimentos. Mas fazendo um paralelo para outro mercado, que é o de ações, eu errei muito no mercado de ações. Confesso, perdi algum dinheiro por tempos no mercado de ações, porque eu comprei na empolgação. Aquela empresa parece legal, vou comprar uma ação dela. E, eventualmente, ser legal não foi suficiente para sustentar o investimento. Então, da mesma forma, o hotel é um investimento. Então, comprar um hotel porque gostou do endereço, gostou da marca, ou gostou do projeto arquitetônico, não são elementos suficientes para fazer um investimento. Tem que entrar nos números. Sim, isso que você está falando é importante, porque inclusive eu gravei um vídeo falando que às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de investir em hotel porque alguém da minha família ou conhecido investiu e não ganhou dinheiro. Então, como eu trabalho no mercado especificamente paulista, né? Então eu sei dos hotéis de São Paulo capital e alguns também Campinas, Guarulhos, essa região que a gente trabalha, Alphaville, mas a minha maior concentração é São Paulo e eu sei que dá dinheiro, porque eu sempre falo para o pessoal, né? Aí você pode dizer se você concorda, que para investir em hotéis, lógico que você tem cidades muito boas, mas se for escolher e você puder investir, sei lá, numa região como São Paulo ou uma grande cidade assim, vale mais a pena. Então, eu queria que você desse sua opinião sobre isso. Não é importante o que você traz. De fato, São Paulo é um grande centro de negócios no Brasil, né? Você tem pessoas circulando por São Paulo o tempo inteiro, pelos mais diversos motivos, desde os empresariais aos pessoais. Então, tem uma estrutura, uma necessidade hoteleira muito robusta, a cidade de São Paulo. Em geral, as capitais dos estados repercutem da mesma forma, às vezes não tão grandes quanto São Paulo, mas as capitais dos estados também têm uma economia muito diversificada. Então, geralmente, as capitais elas são ambientes seguros para investir em hotel, porque tem menos elasticidade. Os hotéis se mantêm razoavelmente fortes por períodos mais longos. Cidades do interior podem ser grandes oportunidades. Tem grandes cidades do interior com muita movimentação de pessoas. O que acontece com as cidades do interior
é que elas são menos resilientes à entrada de novos produtos. Então você pega São Paulo que se fala que tem 40 mil quartos de hotel em São Paulo. A estatística varia conforme quem faz, né? Mas assim, fala assim 40 mil quartos de hotel em São Paulo. Se alguém constrói mais um hotel de 100 quartos, vira 40.100. Não muda muita coisa. Os hotéis vão continuar funcionando bem. Pega uma cidade que tem um hotel de 100 apartamentos. Aí alguém faz um outro hotel de 100 apartamentos. Você dividiu pela metade a ocupação dos 2 hotéis. Então, na cidade do interior, as precauções têm que ser um pouquinho maiores. Mas são grandes oportunidades também. Quando faz sentido. Quando tem um estudo correto, uma justificativa para fazer um hotel novo, faz sentido. Mas, de fato, elas carregam um risco adicional, que é o risco de que ser um mercado menor. Então, cada hotel novo pode fazer muita diferença. Então, cabe, novamente, o estudo bastante criterioso por parte dos investidores. Sim, é isso que você está falando, é importante. A gente, quando faz uma venda de um imóvel com lançamento, a gente toma muito cuidado com isso, né, Sérgio? Porque até no podcast que eu gravei com o Ricardo, ele estava falando que muitos investidores ficaram machucados por informações que eles receberam. Então, a expectativa dele ficou lá em cima. Olha, você vai receber, sei lá, 5 mil por mês, 7 mil por mês. Sendo que você está falando de um hotel que ainda vai ser construído. Então, por mais que tenha sido feita essa análise, comparado os concorrentes, vendo o tipo de hotel que está sendo construído, aquilo ali é uma previsão, né? Então, você precisa analisar o mercado atual, tomar todas essas precauções e tentar alinhar a expectativa, né? Então, o pessoal não pode esquecer que é um imóvel, que é um investimento seguro, que você tem, né? Então, o pessoal fala, agora é um novo segmento que eu vou investir e achar que vai ganhar, né, rios de dinheiro. O investimento em hotel tem uma qualidade muito grande, que é o fato de que o hotel sempre gera renda, né? Muito raramente o hotel entra numa linha de prejuízo. Na nossa empresa, por exemplo, a gente só viveu essa situação na pandemia, no meio da pandemia, que aí, evidentemente, os motivos todo mundo sabe. Mas, no dia a dia, um hotel que faça sentido, um hotel que foi construído com os mínimos cuidados, ele vai dar uma renda positiva. Ela pode ser maior ou menor, conforme o sucesso do momento, conforme a atividade econômica do momento, mas ele sempre é positivo. Ao contrário de um investimento em residências ou salas comerciais, que eventualmente seu inquilino foi embora, e naquele período até a entrada de um novo inquilino, você está pagando IPTU, condomínio, ou seja, está no prejuízo em alguns períodos, né? O hotel não faz isso. O hotel ele vai estar sempre te entregando algum fluxo. Então ele é muito bom para compor portfólio de imóveis. Então quem tem muitos imóveis, tem muita sala comercial, tem muito escritório, tem fazenda, né? Tem que ter um pouco de hotel também, porque o hotel diminui o risco do portfólio de imóveis. É assim que o americano pensa, por exemplo. O americano, quando investe em real estate, né, que eles chamam, eles não investem num segmento só, eles investem em vários segmentos. E hotel faz parte. Não vai investir tudo em hotel. Também não é isso. Tem que compor, né? E o hotel tem que estar dentro da composição porque ele tem essa qualidade de sempre gerar renda positiva. Raramente ele não faz isso. Muito menos risco de fazer isso do que outros segmentos do mercado imobiliário. Agora, como eu falei, ele varia. Tem mês bom, tem mês ruim. Ele vai em função até do próprio crescimento da economia, que é muito relevante para o resultado dos hotéis urbanos. Quando a economia está crescendo, está avançando, os hotéis também crescem e avançam, e fazem menos isso quando a economia está em retração. Mas para entrar na linha de prejuízo, tem que estar uma situação mais grave do que a normal. É muito raro um hotel chegar nessa situação, exceto os hotéis que foram desenvolvidos com erro, né? Sim, eu também acompanho isso e eu falo isso para o pessoal, que a gente só teve esse problema desde quando eu acompanho também mês a mês ali os rendimentos. Lógico que tem, né, a sazonalidade, também janeiro costuma ser um mês um pouco mais fraco, mas também até janeiro agora tá indo bem, né? Tá melhor do São que Paulo tá bem. há muitos anos atrás, se sentia mais. São Paulo cresceu muito nos últimos, vamos dizer, talvez 10 anos, como destino de turismo também. São Paulo, no passado, eu lembro, estou na hotelaria há quase 20 anos, como eu te falei, né? As ocupações dos hotéis de final de semana em São Paulo eram 20%, 30%, até 2010, 2012, talvez por aí. Depois disso, começou a melhorar e hoje não surpreende ter final de semana com ocupações maiores que dia de semana. São Paulo virou um destino, as pessoas vêm do Brasil para passar um fim de semana, passar uma temporada, enfim, por motivos que cada um possa ter, mas a ocupação ficou muito mais robusta em São Paulo. Isso foi ótimo para o negócio, foi ótimo e continua, né? Então a gente o mercado que já era forte se tornou mais forte ainda. Sim. E qual é a posição da rede em relação ao mercado? Qual o tipo de produto que vocês trabalham? Como que vocês se posicionam no mercado hoteleiro? Então, a gente
tem uma tradição grande no mercado urbano, de hotéis em cidades. A gente tem uma conexão muito forte com o mercado corporativo, com as agências, com as empresas, que alimentam muito os nossos hotéis com hóspedes. Trabalhamos muito também no mercado de lazer, mercado estudantil, de saúde, porque isso tudo complementa essa ocupação dos hotéis urbanos. Mais recentemente, a gente começou a ter algumas inserções em mercados mais focados no lazer. Aí eu digo lá Gramado, por exemplo, Maceió, que são cidades mais voltadas para o lazer do que por corporativo. Também estamos conseguindo sucesso, estamos indo bem. Inclusive, a gente tem alguns planos aí para o futuro de ter algumas unidades mais voltadas para o lazer, que a gente vai poder anunciar em breve, ainda não estão prontas, mas acho que a gente vai ver um pouco mais da nossa empresa no segmento de lazer. Mas, basicamente, a nossa história foi no urbano com a marca Intercity, que é uma marca que o mercado classifica como mid-scale, que é um hotel, mid-scale vem do meio, né? É um hotel no meio das categorias. Em cima dele você tem os hotéis mais de luxo, as várias categorias do luxo, e mais as várias categorias do econômico embaixo. O Intercity é o mid-scale, ou seja, aquele hotel completo, ele tem tudo, mas sem excessos, sem os luxos, né? E no nosso processo de crescimento na empresa, a gente teve que diversificar, né? Natural, um processo de crescimento, a gente tem que ter mais marcas. Então a gente começou esse processo com a marca U2, lá no Rio de Janeiro. Tem um hotel U2 lá no Rio de Janeiro, que é um hotel de marca mais upscale, ele é mais sofisticado que os Intercity. U2 é uma marca inglesa que a gente licenciou, a gente tem a licença para usar essa marca aqui no Brasil. E da mesma forma, no segmento mais econômico, a gente licenciou uma marca do grupo Hilton, é a Tru by Hilton, que é uma marca do portfólio da gigante Hilton, né? E a gente já tem uma unidade funcionando em Criciúma, e ano que vem inaugura Chapecó, depois vai ter São Paulo, vai ter no Paraná. A gente está seguindo adiante agora com a marca Tru by Hilton para os hotéis mais enxutos, mais econômicos, como o mercado chama. E a gente se torna cada vez mais uma empresa multimarca. Uma empresa que não é só Intercity, é Intercity e mais coisas. Então a gente está caminhando nessa direção. Muitos desses desenvolvimentos são em formato condoteleiro, né, que tem os investidores que compram os apartamentos com toda essa lógica que a gente vem conversando aqui. Alguns deles são hotéis que pertencem a um grupo só. É mais raro, mas tem também. A maior parte das vezes são condotéis. Que tem os proprietários, cada um é dono da sua unidade e tudo mais. Você estava falando para mim do Tru by Hilton. Então, gente, olha, mais um merchan. A gente gravou no Urman, aquele empreendimento Ótimo. Maravilhoso, também Zona Leste. Vai ser um complexo ali... Espetacular. Eu acho que o investidor tem que olhar para fazer seu julgamento, mas ele tem que ir lá conhecer. É um empreendimento que a Porte está desenvolvendo ali na Radial Leste, né? Eu posso estar errado, mas talvez seja o maior empreendimento imobiliário em São Paulo. Se não é o maior, é o segundo, é imenso. Ele reúne diversas atividades ali, além do hotel, né? O hotel é importante, mas ele tem uma área residencial, ele vai ter um mega teatro, áreas de convenções, área comercial, área residencial, lojas. É um mega complexo, daqueles capazes de mudar todo o entorno ali. E ali o hotel que vai se inserir ali é um Tru by Hilton, Intercity, né? Intercity ICH operando, né? Mas é um Tru by Hilton, 290 apartamentos, está no mercado agora, fazendo a parte do lançamento imobiliário, do qual a Lilian e a sua empresa participam. E ele é um empreendimento interessante porque a gente já tem o Intercity Tatuapé ali próximo, mostrando que a região funciona, né? Tem demanda hoteleira ali. E a gente vai fazer um produto agora que está dentro de um complexo, que tem uma capacidade de geração de demanda própria muito grande. A sala de convenções ali, o teatro, já vão gerar uma demanda para o hotel imediata. Então ele é um hotel que já parte, vamos dizer assim, já queimando a largada, né? Porque quando ele inaugurar, ele já vai se beneficiar imediatamente dos grandes eventos e dos dos shows e de eventos que vão acontecer no teatro ali. Então, acho que tem que olhar. Sim. Tem que olhar. Tem a parte hospitalar, a lajes corporativas, Exato. Tudo no mesmo complexo. Vai ser imenso. Muito impactante. A Porte é uma empresa muito arrojada. Eles estão de parabéns pelo que eles fazem na região da Zona Leste. E a gente tem muito orgulho de ser parceiro deles. Sim. Fiquei muito feliz de saber que vocês estão juntos aí nesse projeto. E, Sérgio, me conta aí. Eu quero saber mais aí sobre o mercado. Eu vou puxando a sardinha para o meu lado, né? Sim, sim. Eu quero saber mais, por exemplo, vamos falar agora, você falou que você é investidor também. Então, vamos falar a visão aí, né, sua como investidor. Como que você enxerga esse mercado? Por exemplo, o pessoal me pergunta um pouco também sobre questão, é seguro a parte da documentação? Queria que você explicasse, assim, lógico, né, dentro do que você vive ali,
O que você acha disso? É uma parceria, né, que a rede tem com os investidores. Eles querem saber se eles vão ter alguma voz dentro do empreendimento ou se fica tudo por conta da rede. Como que Sim. funciona isso para vocês? Importante porque é diferente, né? Então, o investimento em hotel, como a gente estava falando, ele é uma atividade comercial que acontece no imóvel. Então, ele tem umas regras que, ao primeiro olhar do investidor, surpreendem, porque é diferente. Então, como é que isso funciona? Se estabelece o condomínio, ficou pronto o condomínio, então se instala o condomínio, cada apartamento tem um dono, né? Só que a lei brasileira não permite que os condomínios operem comércio, né? Então, o condomínio não tem receitas, ele não emite nota fiscal, ele não presta serviços. O condomínio é só um rateio de despesas. Em outros países é até diferente, mas aqui é assim. Então, existe a necessidade de se montar uma empresa, uma sociedade nova, onde possa acontecer o negócio, onde possa ter a receita de hospedagem, pagar os impostos, pagar as despesas e gerar o lucro que vai ser distribuído. Então, se usa uma figura jurídica chamada SCP, Sociedade de Conta de Participação, que espelha o condomínio. Então, aquele condomínio, por exemplo, tem 100 apartamentos com 100 proprietários, a SCP vai ter 100 sócios, 100 proprietários, espelhando o condomínio. E é na SCP que entram as receitas, que paga as despesas, inclusive a despesa condominial, paga todas as despesas e gera o resultado que é distribuído. Esse é um processo, esse é um modelo muito já consolidado, muito robusto, já funciona há décadas, né? Então não tem nenhum risco jurídico nisso, nem se pode falar nisso, porque é uma coisa muito consolidada. E ela ao mesmo tempo que ela é consolidada, ela é leve, porque essa sociedade em conta de participação não é como as sociedades normais, em que você precisa ir na junta comercial, fazer alteração de contrato social, quando entra um investidor novo e sai um investidor. Porque, apesar do negócio ser comercial, ele é um imóvel. Então, a pessoa pode vender o imóvel a qualquer momento, sair do negócio, entra um novo investidor, compra um novo imóvel, mas essa troca é muito fácil. Na SCP é muito simples. Então, ela é muito dinâmica. Isso facilita bastante a liquidez. Quem entra no condotel, por exemplo, e depois, por algum motivo, precisa vender, precisa sair, é fácil, né? Não é como uma sociedade que é complicado, tem que ter acordo de sócios, acionistas e tal. Então, a hotelaria acabou resolvendo muito bem essa questão. A hotelaria, nessa modalidade, resolveu muito bem essa questão do investimento ter rentabilidade e ter liquidez de saída. Dá para vender. Que é o que a sua empresa faz, né? O que a sua empresa faz o tempo todo, ajuda as pessoas a venderem e comprarem. Então, nessa SCP acontece o negócio e o proprietário recebe os resultados na conta dele, através da empresa administradora, com toda a governança, né? No nosso caso, todo controles, orçamentos, checagens, para garantir que todo o fluxo de dinheiro está acontecendo da forma correta. Nós, administradores hoteleiros, a Intercity e outras empresas que estão no setor, a gente está administrando um negócio que não nos pertence. Pertence aos proprietários, aos investidores. E poucas coisas na vida, né, são mais complicadas do que mexer com o dinheiro dos outros, né? A gente está, na verdade, gerindo o dinheiro que não nos pertence, pertence aos proprietários. Então, a gente tem que ter muito cuidado para fazer isso. Tem que ter governança, tem que ter procedimento, tem que ter checagens, auditorias e transparência acima de tudo. Então, a gente acredita que a gente está conseguindo fazer isso bem, e os proprietários estão tranquilos no nosso conhecimento de que está tudo correndo bem. Agora, qual é o envolvimento do proprietário, né? A gente brinca assim, o envolvimento do proprietário é conforme ele quer. Porque a ampla maioria dos proprietários tem outras atividades na vida, não querem ficar gastando tempo com o hotel. Então, ok, está aqui, os relatórios estão todos disponíveis, tem o website, tem o aplicativo, pode acompanhar e o dinheiro vai cair na sua conta todo mês. No worries, sem dor de cabeça. Agora, tem aqueles que querem participar um pouco mais. Ok, aí tem assembleias, reuniões de conselho, tem momentos em que acontecem trocas entre os proprietários e a administradora para alinhamentos, para tirar dúvida, para consertar o rumo, às vezes. E esses momentos formais estão abertos à participação das pessoas. Então, o proprietário que quer participar mais, ele vai ter o fórum para isso. Aquele que quer ter tranquilidade, não esquentar a cabeça, está tudo certo também. A gente procura dar a governança e a transparência através do nosso website, aplicativo. Então, não há motivos para a pessoa dizer que está sem informação, né? Se está sem informação, é fácil de acessar. E a pessoa se envolve na medida do que ela quer, né, para fins de satisfazer suas dúvidas, ou naquilo que ela quer para poder contribuir também. É muito importante, o investidor contribui muito com a gente quando ele traz a visão dele de dono, né? A visão de dono é importante para o negócio. E em especial em cidades menores, né, não é a realidade talvez de São Paulo, mas em cidades menores, aquele investidor que conhece a comunidade local, que conhece as empresas que estão ali e que vai ligar para o dono da empresa e fala, coloca no meu hotel, eu sou seu amigo, coloca no meu hotel, faz diferença.
Então, o papel do investidor ativo também contribui bastante. Essa atividade, evidentemente, não pode ser perturbadora da administração do hotel. Mas, assim, quando ela é contribuidora e ela traz capacidade de controlar melhor os custos ou gerar novos clientes, é extremamente bem-vinda, né? E uma coisa que o pessoal me pergunta também é como ele recebe esse rendimento? São dividendos? É aluguel? Como que você sabe um pouquinho dessa parte contábil Sim, aí? sim. Dos impostos, que isso é importante. É uma sociedade, né? Como toda sociedade, ela gera lucro. O lucro é distribuído aos seus investidores na forma de dividendos. Então, pela regra, assim, na forma como ela é, qualquer empresa ela tem o ano fiscal dela, janeiro a dezembro é o mais comum, né? Tem o ano fiscal dela, terminou o ano fiscal, ela apura o lucro do ano e distribui o lucro aos acionistas. Só que esperar um ano para receber o resultado não é o mais comum, né? Então, é possível, é absolutamente natural fazer antecipações do lucro, antecipações de dividendos ao longo do ano. Então, quando o hotel está maduro, o hotel tem uma operação já estável, já é um hotel consolidado, ele todo mês vai fazer um pagamento para os seus investidores, porque ele sabe que o mês que vem ele também vai funcionar bem. Só no começo, às vezes, dos primeiros meses de operação, que o hotel ainda está garantindo que se colocou bem no mercado, ele faz algumas reservas e é mais conservador. Mas depois, na lógica dele, ele vai fazer pagamentos regulares para os investidores, antecipando dividendos. Esses dividendos vão variar conforme, evidentemente, o momento do mercado, a capacidade de geração de caixa do empreendimento. Alguns condotéis têm também um aluguel inserido dentro do modelo, não é a maioria, alguns têm. E esse aluguel o que é? É como se o proprietário do imóvel estivesse alugando o imóvel dele para a sociedade, da qual ele participa. Vamos fazer um paralelo. O padeiro, dono da padaria, ele é dono do imóvel onde acontece a padaria também. Então ele é dono da padaria e dono do imóvel. E ele cria uma relação locatícia entre o bem dele com o negócio dele. Isso é uma modalidade natural também. Algumas SCPs de hotelaria têm essa modalidade. E nesse caso se paga o aluguel pelo uso do imóvel, mais os dividendos residuais que ficaram na sociedade no final da apuração do resultado dela. Não é o modelo mais comum, mas o modelo de dividendos é o mais comum e é aquele que a gente pratica bastante aqui na nossa empresa, né? Então o investidor recebe esses dividendos que já são isentos, né? Eles já são tributados na empresa. Então o que é acreditado na conta do investidor não tem tributação adicional. Hoje, né, a gente ouve notícias de Brasília de que isso pode mudar um dia, mas hoje não. Hoje o rendimento do investidor chega já livre dos impostos. Legal. E vocês que estão na hotelaria, você pode dizer para o pessoal aí que tem perguntado também sobre a Lei PERSE, o que é, como funciona? O PERSE é o Programa de Recuperação do Setor de Eventos. Foi uma lei aprovada no ano passado. Esse ano ela sofreu uma adaptação, mas ela continua vigente, que é uma compensação da pandemia. Então, o Congresso Nacional foi sensível ao setor, que perdeu muito dinheiro na pandemia. Todo mundo que tem alguma coisa ligada ao setor de turismo e viagens perdeu muito dinheiro na pandemia. Sobrevivemos. Graças a Deus. Sobrevivemos, O setor é forte, o país é forte, então praticamente todo mundo sobreviveu, mas com sequelas, né? Então, o PERSE é uma compensação. Então, durante um período que a lei estabeleceu, algumas categorias, entre elas os hotéis, não pagam os impostos federais. PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Isso é muito importante, é uma quantidade grande de dinheiro que deixou de ser mandada para o governo e permaneceu no negócio. Isso alavancou bastante os resultados dos hotéis. Isso só vale para os hotéis que passaram o período da pandemia. Os hotéis que inauguraram depois da pandemia não são beneficiados, né? Então, os hotéis que tiveram sufoco na pandemia estão tendo esse benefício hoje. E na nossa empresa, a gente estimulou os nossos hotéis, os nossos parceiros, a usar esse excedente de recursos, né? Eu chamo excedente de recursos porque é um dinheiro que a gente não contava com ele, né? A gente ia pagar como imposto. De repente, não pagou, o imposto ficou, né? Usar uma parte disso para reformar e atualizar os hotéis. Eu acho que essa é a coisa inteligente a fazer. Porque os hotéis estão... É inevitável, tudo envelhece, né? Ao longo do tempo, os hotéis também vão envelhecendo. E eles vão precisar, em algum momento, de fazer atualizações. Então, nada melhor do que fazer essa atualização com dinheiro que a gente não estava contando, né? Então, esse é o momento certo de fazer isso. Então, a gente está com vários hotéis nossos hoje passando por renovações. E quando acabar essa isenção tributária, que ela vai acabar em breve, ela acaba com os hotéis renovados, né? Então, acho que é a coisa certa a ser feita.
Duro vai ser aqueles que não fizerem isso e acabar a isenção tributária e o hotel não está atualizado. Aí vai vir da onde o dinheiro? Vai ter que reter resultado, né? Vai ter que, por um tempo, diminuir um pouco as distribuições para fazer reformas. Então esse é o momento certo de fazer investimentos e eu acho que muitos hotéis entenderam isso. Na nossa empresa, eu diria que a maioria entendeu isso. E estão fazendo agora atualizações, então a gente deve emergir aí nos próximos anos com hotéis modernos, em dia, capazes de ser atrativos para os hóspedes, sustentar boas diárias, sustentar bons resultados. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, que o pessoal pergunta também, porque quando precisa de reforma, como é feito isso, né? Então, como é gerido, como vai precisar pedir dinheiro para os investidores, precisa sair de algum lugar. Então, normalmente, quando não tem esse recurso, como funciona essa questão das reformas? A gente já sabe desde o começo que o hotel um dia vai precisar de reforma, né? Tudo se desgasta com o tempo. Não só o desgaste natural, como mudança de tendência, né? Às vezes, a gente tinha televisão de tubo nos apartamentos dos hotéis alguns anos atrás. Quem não mudou para televisão de tela plana, hoje não existe mais, né? Precisou mudar. Então, de tempos em tempos, os hotéis têm que fazer investimentos, isso é inevitável. Então, gestão empresarial é planejar, né? Então, quem gera um negócio tem que planejar. E a gente planeja ter disponibilidade de recursos para fazer reformas nos momentos adequados. Então, quando não se tem planejamentos sofisticados, o que se recomenda é fazer uma reserva todo mês. Então, muitas vezes os contratos de administração de hotéis já prevêem um fundo de reserva, pega um pedacinho do dinheiro todo mês, coloca numa conta separada, que não é a conta do giro do dia a dia, deixa lá bem aplicadinho. O dia que precisar fazer reforma, eu tenho dinheiro para fazer essa reforma. Essa é a solução simples, todo mundo pode fazer, todos os hotéis, na minha visão, têm que fazer. Uma outra forma um pouco mais sofisticada, que também já praticou algumas vezes, é o seguinte: o Intercity Ibirapuera, você mencionou isso, tem um conselho muito qualificado. O Intercity Ibirapuera, lá em 2010, quis chegar em dia para a Copa do Mundo, em 2014. Então tá bom. Para em 2014 eu estar com o hotel certinho, quanto dinheiro eu vou precisar? E lá em 2010 ele começou a fazer um fundo de reserva mais robusto para poder chegar em 2014 com o hotel renovado. Então tinha uma meta de reforma e executou essa meta. Chegou em 2014, ok, nosso hotel está em dia, mas daqui a 5 anos ele não vai estar mais. O que a gente precisa fazer para reformar de novo daqui a 5 anos? Vamos guardar esse dinheirinho aqui, calcula quanto, guarda e faz a reforma na hora certa. Então essa é uma forma planejada de fazer reformas que funciona também. Agora, se não existe essa prática de planejar desta forma, guarda todo mês um pouquinho numa conta. A hora que você achar que é a hora da reforma, você já tem o dinheiro. Então os hotéis eles têm que guardar um recurso para poder fazer a reforma. Os hotéis que não tomarem esse cuidado ou vão envelhecer, e quando o hotel envelhece ele começa a perder atratividade para o hóspede, começa a ter que cobrar diárias um pouco mais moderadas, começa a cair o resultado. Fica mais difícil ainda reformar, porque não tem dinheiro suficiente. Ou, não quero envelhecer, mas não tenho dinheiro guardado, vou ter que guardar dinheiro agora, de última hora. E qual dinheiro eu vou guardar? O resultado. Então, os investidores podem ter suas distribuições reduzidas ou interrompidas por um período. Acontece também, mas o planejamento pode prevenir isso. Sim. E essas reformas, elas são muito grandes? O que normalmente o hotel demanda de tempos em tempos? Duas coisas, né? O desgaste natural ou a mudança de estilo, né? A mudança de design, vamos dizer assim. O ideal não é deixar acumular muito tempo para que a reforma não se torne muito intensa, porque a reforma intensa perturba os hóspedes. Raramente se fecha um hotel para fazer reforma, é muito caro você fechar o hotel e reformar, né? Então, normalmente se reforma os hotéis funcionando. Fecha um andar, fecha 2 andares, reforma, vai gradualmente. O importante é não deixar acumular muito tempo para que essa reforma não se torne muito cara e muito complexa. Então está sempre atualizando, está sempre renovando aquilo que se desgastou. Faz uma parte dos apartamentos nesse ano que vem você faz uma outra parte dos apartamentos. Evidente que nos primeiros anos de um hotel novo, 3, 4, 5 anos, não vai precisar fazer quase nada, né? O hotel está novo, né? Mas aí lá no 6º, 7º ano já começam a aparecer algumas coisas que começam a chamar a atenção. Lá no 10º, 15º ano, o hotel provavelmente vai precisar de um banho de loja, né? Sim.
Então, é isso, Sérgio. Você tem mais alguma consideração aí para fazer para Nossa. nós? O que você achou da nossa conversa? Não, muito legal, agradeço muito. Espero ter contribuído, né? Eu quero ver novos investidores no setor, quero ver os investidores que já estão no setor ampliando os seus investimentos. A hotelaria é uma área fascinante, como eu falei, é uma área que as pessoas podem investir e ter uma renda continuada, mas também com facilidade de saída caso os planos mudem. Vender um apartamento através da Lilian pode ser feito a qualquer momento, né? Então é um investimento muito saudável. A gente paga um preço muito alto na hotelaria, e você sabe disso, né? Que quando as coisas estão indo bem, as pessoas às vezes ficam felizes, mas ficam quietas. Quando as coisas não estão indo bem, as pessoas verbalizam muito. Ah, comprei um hotel e não tem o resultado que eu queria. E isso espalha. Então o setor, por alguns períodos, gozou de uma reputação um pouco ruim. E isso aconteceu em parte porque muitos hotéis foram construídos sem os devidos estudos. Hoje isso é mais raro, mas teve uma época que os hotéis eram construídos sem os devidos estudos, e os hotéis eram construídos num ritmo muito acelerado, mais acelerado do que a demanda era capaz de absorver. Então gerou momentos em que os hotéis de fato geraram resultados mais modestos, e isso gerou uma decepção, pessoas verbalizaram muito isso. Eu acho que a gente está mais maduro hoje como mercado, e os hotéis que são construídos em geral estão mais bem fundamentados, então ficou mais seguro para investir. Eu espero que assim permaneça, né, porque é saudável que seja dessa forma. A hotelaria é uma área de muita boa reputação em outros países como investimento. No Brasil a gente precisa chegar nesse estágio e recuperar o status de hotéis como investimentos, que compõem um portfólio, como eu falei. É importante que o investidor imobiliário tenha um pouco de hotelaria no seu portfólio. Para diversificar um pouco. Para diversificar. E a Intercity, em particular, a ICH, é uma empresa que cresceu bastante. Outro dia um investidor me falou, eu nem me dei conta disso, mas eu preciso verificar, estou dando uma informação aqui que, por favor, não digam que é fake news, porque eu preciso verificar ainda, que nós nos tornamos a maior marca brasileira. Uau! Eu preciso verificar, mas eu já fico orgulhoso de ter sido considerado a maior marca brasileira, ainda que possa ter alguma outra na frente ainda hoje. Sim. Então a gente cresceu, tem uma história bonita, eu acho que a empresa entrega, é uma empresa muito séria, uma empresa preocupada em fazer a coisa certa, né? E aí eu convido então todo mundo a dar uma analisada nos produtos que a gente tem hoje, nos produtos que a gente vai lançar, que tem alguns lançamentos aí no mercado, como esse do Urman, que a Porte está fazendo agora na Radial Leste, e se juntem a esse setor de hotelaria. Visitem o nosso website, intercityhotels.com.br, e ali no nosso website, agora entrando já no tema que eu antecipei no comecinho, tem ali o nosso setor de reservas. As pessoas que quiserem reservar os hotéis da Intercity podem reservar através do nosso site. Geralmente o melhor preço está no nosso site, porque é uma venda direta, a gente pratica bons preços ali. E eu queria compartilhar um cupom, vai aparecer na telinha aqui o cupom que pode ser inserido ali para ganhar 10% a mais de desconto. Então a audiência aqui da Lilian vai ter um privilégio de ter um preço menor ainda do que o mercado tem quando se hospedar nos hotéis da Intercity agora nesse ano. É um cupom que tem validade agora até o dia 21 de dezembro, né, desse ano. Mediante disponibilidade, o hotel tem que ter vagas para poder ser usado, mas vai estar lá para a sua audiência, para os seus clientes poderem usufruir dos nossos hotéis, desde Manaus até Porto Alegre, muitas capitais, muitas cidades do interior. Só não vale para Gramado, tá? Gramado, o cupom não vai ter validade na cidade de Gramado, mas as outras cidades todas vai poder ser usado. Vamos usufruir, com certeza. Pessoal, nós vamos deixar aqui na descrição também do vídeo, tá? Para vocês entrarem lá no site, para aproveitarem o cupom que o Sérgio aqui gentilmente está nos oferecendo, e vamos conhecer todos os hotéis aí, fazer esse tour, né? Por favor. E conheço em particular, na verdade todos eles eu quero que vocês conheçam, mas quem for ao Rio de Janeiro, se hospedar no Hotel U2, na Praia de Botafogo, que é um hotel muito interessante, um hotel muito bonito, um hotel diferente, um hotel alegre, vibrante, além da vista maravilhosa que tem. Então, eu acho que todos os hotéis, no Rio de Janeiro tem o Hotel Intercity também no Porto Maravilha, mas o Hotel U2 ele é diferente, é um hotel que as pessoas geralmente gostam muito. Eu quero agradecer o seu tempo, sua disponibilidade de ter aceitado o convite. Vir aqui compartilhar os seus conhecimentos como investidor, como diretor da rede também, no departamento de expansão, né, de desenvolvimento. Então, você aí que de repente tem o seu hotel que está para trocar a bandeira, vamos fazer um merchan aqui para a Intercity. Se você quiser também, entre em contato com o Sérgio, entre em contato comigo, que eu passo o contato dele, para você fazer, de repente, uma cotação aí, né, Sérgio? Ver se vale a pena. Então, é um modelo de negócio que a gente trabalha também. Sim. Então, gente,
Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e fiquem sempre com a gente. Não esquece de se inscrever no canal, porque a gente tem observado que tem muita gente que está assistindo, mas não está curtindo e não está se inscrevendo. Então, é importante porque cada vez que eu gravar um vídeo novo e colocar aqui no YouTube, ele vai informar para você e você vai ficar por dentro de todas as novidades. E nós queremos vocês sempre aqui conosco, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigado também. Pessoal, lembrando também que 2 hotéis que nós citamos aqui, que é o Intercity Tatuapé, que eu gravei um vídeo lá, como eu falei para vocês, que é o prédio mais alto de São Paulo. Vou deixar aqui em cima para vocês curtirem o vídeo, assistirem. Nós temos unidades disponíveis também. E o novo, né, que o Sérgio falou aqui pra gente, que eu nem sabia que é a Intercity que vai administrar junto com a bandeira Hilton, né, que é o True by Hilton, ali no Tatuapé também, que vai ficar ali na Avenida Radial Leste, que é o Urman. Então assistam o vídeo também e entre em contato comigo que eu tenho unidades disponíveis. Lá é um lançamento, tá bom?